O Lula afirmou nessa sexta-feira que quer descobrir quem é o ladrão que passou a mão no direito do povo brasileiro de comer ovo. Olha só, ladrão que passou a mão no direito do povo brasileiro de comer ovo. Ele sempre aponta a responsabilidade para os outros. É como a gente costuma dizer, eu costumo, já escrevi e já fiz títulos de vídeos no YouTube sobre isso. A culpa é do Lula, ele coloca em quem quiser. Vamos a mais um exemplo. Nós estamos agora com um problema de alimento, que vocês sabem que o ovo está caro. E até hoje eu não encontrei uma explicação porque o ovo está caro. Eu fiz um estudo, contar para vocês uma coisa, o Alckmin. Eu fiz um estudo e descobri o seguinte: em janeiro de 2003, a caixa de ovos com 30 dúzias custava R$ 144,15. Em janeiro de 2024, essa mesma caixa de ovo custava R$ 143,09. Em janeiro de 2025, em janeiro agora, essa caixa de ovo custava R$ 144,05, o mesmo que custava em janeiro de 2003. E em fevereiro, ela subiu para R$ 210. Eu estou querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Já tem aí a versão zoeira, portanto, desse discurso do Lula, com algumas piadinhas em vídeo, circulando aí nas redes sociais. Duda Teixeira, já vamos comentar aqui, tem mais informação ainda a respeito desse episódio, mas há elementos, evidentemente, de responsabilidade do governo Lula, que não corta gastos. Estou falando de responsabilidade em relação a essa inflação. Então, são os gastos desenfreados, os créditos que buscam abastecer e irrigar a economia artificialmente. Você tem aí o Banco Central tendo que aumentar os juros muitas vezes ou mantê-los altos, justamente porque é impelido a isso por essa política econômica do governo Lula, o que acaba prejudicando, por sua vez, a produtividade das empresas, os investimentos, né, e por conseguinte a produtividade de determinados segmentos. Você tem uma série de fatores aí que seriam da alçada do governo Lula, que deveria fazer o dever de casa, mas não faz. Pois é, o Lula parece que se comporta como se não fosse o presidente. Um presidente, numa situação dessa, que tem um problema, claro, né, o ovo está mais caro, ele deveria fazer um estudo direito, né, porque ele diz ali, olha, eu até agora não encontrei uma explicação porque subiu o preço do ovo, eu fiz um estudo. Não, ele como presidente devia fazer um estudo direito, né? O mínimo era perguntar para as pessoas que produzem ovos no Brasil e respondem na hora. Né? Por que subiu o preço do ovo? O cara fala, olha, o milho que a galinha come está mais caro, está mais quente, as galinhas estão botando menos ovos. Na hora o cara explica, né? Só que ele parece que é como se não precisasse, né, assumir a responsabilidade pelas coisas, até porque deveria estar fazendo isso, porque no final a culpa vai cair no Lula, né? Então ele deveria ter uma postura de chegar para o brasileiro agora e falar assim, gente, eu fiz um estudo e olha, o problema é esse e aquele, e a gente vai fazer isso e aquilo, né? Só que não, parece que ele joga tudo para o ar, né? Quem passou a mão no ovo do brasileiro, né? Tem uma hora que ele fala... Não sei se a gente vai ter esse vídeo, mas ele fala, é tão de sacanagem com a galinha. O Lula falou isso. Sabe? E aí, tipo, o brasileiro que votou nele e o que não votou, fala assim, puxa, cadê o presidente? Né? Cadê o presidente para fazer alguma coisa, né? E aí ele decorou esses valores da caixa de 30 dúzias de ovos e fica repetindo isso ao tempo inteiro, né? Quando ele estava lá num evento, acho que era em Campo do Meio, em Minas Gerais, com a turma do MST, ele veio com esses mesmos números, né? E é número demais, explicação de menos, né? Mas assim, o Lula precisa entender que ele, como presidente, tem responsabilidade e tem que dar alguma explicação, alguma solução
para o brasileiro, né? E não ficar o tempo inteiro botando a culpa, sei lá, na galinha, né? Ou em alguém, né? Que ele não fala, não sei quem é, né? Pô, vai lá, estuda direito a coisa. Você recebe uma comida no restaurante, você chama ali o garçom, o gerente, o maître, o dono, então eles vão falar assim, quem foi que acabou com essa comida, que passou a mão nessa comida, etc. Quer dizer, ninguém se responsabiliza nesse governo. Ele joga para o ar. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele está perdendo ponto nas pesquisas. E a piora da situação econômica por cada cidadão brasileiro é um dos fatores de insatisfação. Então, ele busca, com esse discurso, se descolar da responsabilidade por aquilo que está incomodando o cidadão, para ver se ele recupera alguns pontinhos para o cidadão dizer assim, não, então não foi o Lula, então foi um ladrão que passou a mão no direito do povo de comer ovo. E nem é assim uma analogia, se é que se pode dizer isso, muito boa também, tampouco para ele, porque o ladrão, se tem um ladrão solto aí fazendo alguma coisa, também é responsabilidade do governo federal. A questão da segurança pública, a questão de algum agente corrupto que esteja viciando o mecanismo a ponto da população ter que pagar mais caro no supermercado. Quer dizer, por onde quer que se olhe, se vê que o Lula está absolutamente perdido no governo, está perdido até nas bravatas. Quer dizer, pode ser até que o PT já tenha tido bravatas melhores. Na verdade, bravatas elas sempre foram ruins, mas elas podem ter tido um período de eficácia, de eficiência, de funcionamento. Mas chega uma hora que, pela repetição e pela sensação de que elas não produzem na prática o efeito desejado, a população se cansa. E o que está acontecendo no Brasil nesse momento é um certo cansaço. Aliás, é um dos temas até do podcast OAR com o padre Leandro Razeira, não em relação à política especificamente, mas em relação a determinadas questões religiosas, é que quando você tem muito aproveitador, muito explorador, muito manipulador durante muito tempo, chega uma hora que o pessoal cansa e aí vai buscar aquelas questões mais sólidas, aquelas pessoas que têm uma orientação mais perene. Então isso está acontecendo em determinadas esferas religiosas, mas está acontecendo também com a visão política das pessoas. Elas estão cansadas de tanta bravata que não diminui o preço no supermercado, Duda. E Felipe, ele fala lá, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu fiz o estudo e não conseguia entender o que está acontecendo, e eu falei de perguntar para o produtor de ovo, né? Seria o jeito mais fácil, mas o Lula é o cara que lidera o governo brasileiro. Então, ele pode perguntar para o ministro da Fazenda, para o Fernando Haddad, né? Ele pode perguntar para o ministro da Agricultura, né? O governo tem que saber. Né? Mas parece que ele tem 39 ministérios e não consulta ninguém, né? Ele que sai ali, sei lá, no Google procurando uma explicação por que o ovo subiu, né? Ou sei lá que estudo que é esse que ele fez, né? Pois é, ele deveria trazer a resposta dos supostos especialistas, inclusive aqueles do governo dele que ele nomeou para o cargo. Muito bem colocado. Quer dizer, ele tem um ministro da Fazenda. Então, assim, o presidente diz: quem é o ladrão que passou a mão no direito do povo de comer ovo? Eu fiz um estudo? Não, ele diz, olha, questionei o ministro da Fazenda alegou isso. Diante desse cenário, as minhas providências são essas. A nossa projeção é de que isso se resolva em tanto tempo. É como qualquer diretor, qualquer líder, qualquer chefe, CEO, dono de uma empresa privada, ele é obrigado a fazer diante de qualquer elemento ali que acaba atrapalhando o orçamento, que acaba gerando um problema de imagem, de identidade, etc. Você localiza, você dá o diagnóstico daquele problema e você busca a solução. E se você não sabe, você consulta as pessoas especializadas. Quer dizer, o que o Lula faz na presidência da República é o oposto das melhores práticas tradicionais no mundo inteiro. E o calor no Brasil, o preço do milho, a proximidade da quaresma são alguns dos fatores que também ajudam a explicar a alta no preço do ovo. Segundo o Instituto Ovos Brasil, as altas temperaturas registradas no início do ano afetaram a produtividade das aves. O preço da saca de milho, que é a base da alimentação das galinhas, vem subindo desde setembro do ano passado. Atualmente, a saca de 60 quilos está custando R$ 79.
Por outro lado, as exportações brasileiras de ovos, incluindo produtos in natura e processados, aumentaram 57,5% em fevereiro, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Ao todo foram embarcadas 2.527, não é isso, produção? 2.527 toneladas no segundo mês desse ano, contra 1.604 no mesmo período do ano passado. Isso é o que o presidente da ABPA, Ricardo Santin, disse sobre as exportações de ovos em uma matéria de 12 de março no site da associação. Tem a imagem aí, produção? Os embarques de ovos seguem em ritmo ascendente, especialmente pela demanda de mercados como Estados Unidos, Japão e México. Mesmo representando menos de 1% do total produzido pelo Brasil, o incremento do volume exportado indica a confiança internacional no setor produtivo brasileiro, seja pela qualidade dos produtos ou pelo status sanitário da nossa avicultura. Então foi a declaração aí, a avaliação do presidente da ABPA, Ricardo Santin. Quer dizer, existem alguns motivos aí técnicos do cenário que atinge aí a engrenagem da produção, existem. E por que o Lula fica levantando aí uma bola genérica, Duda Teixeira? E aí agora que a gente ajuda o Lula, né, fazendo o estudo, né, e mostrando para ele, então a gente quer uma solução, né? É o que ele tem para fazer, né, em relação a isso, né? Porque até agora ele não falou nada, né? Aliás, a solução que apareceu, a gente sabe que não vai funcionar, né? Que é juntar lá o MST e falar em reforma agrária, né? Quando isso aí não vai resolver nada, né? Os alimentos consumidos no Brasil são em grande parte produzidos pelo agro, né? São grandes fazendas e não é essa turminha que vai lá no fim só para procurar uma terrinha para depois vender e comprar um carro velho.